Olá, meus amigos telespectadores aqui do nosso canal O Patriota. Estamos mais uma vez trazendo mais uma edição de O Patriota Notícias, pedindo aos amigos que não se esqueçam de curtir e compartilhar essa transmissão, se inscrever no canal, seguir as nossas redes sociais, todas elas descritas abaixo deste vídeo. Parece que o PT, parece que o ministro Flávio Dino estão muito seguros ao descumprir a Constituição, principalmente no que diz respeito à liberdade de expressão. Ao contrário do presidente Bolsonaro, eles vêm subindo o tom a cada momento e agora se tornou mais ameaçador ainda, inclusive peitando as Big Techs. Nós vamos entrar nessa questão agora. Está na tela, meus amigos. Eu não estou interessado nos termos de uso dos senhores. Não me interessa. Sabe por quê? Porque os senhores podem mudar. Hoje, amanhã, depois da manhã. Ponto. Isso está decidido. A partir daqui, se os senhores não mudarem, arquem com as consequências. Nós não vamos deixar uma epidemia de assassinato em escola por causa dos termos de uso do Twitter. Não são os senhores que interpretam a lei no Brasil. Não são, não serão. E eu sei que os senhores sabem disso. E eu me refiro a todas as plataformas. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Tenham clareza disso. Clareza definitiva disso. Se os senhores não derem respostas que nós consideramos como compatíveis e ajustadas, nós vamos tomar as providências que a lei determina. Isso, as senhoras e os senhores viveram o processo eleitoral de 22 no Brasil. Adotem isso como referência. É o que nós faremos com os senhores. Tenham clareza disso. Vamos fazer todos os dias. Até que nós cheguemos a um ponto em que as senhoras e os senhores consigam se adequar a uma premência. O que pode ser mais sagrado do que a vida de uma criança? Mas me refiro ao Twitter porque esse discurso dos termos de uso é a única coisa inaceitável. Inaceitável, isso não existe no nosso dicionário. Dicionário Gramática do Ministério da Justiça e na Polícia Federal, que eu comando, não existe a expressão termo de uso. Esqueçam isso. Nunca mais falem nisso. Porque os termos de uso, as senhoras e os senhores mudam. Mesmo que não queiram, terão que mudar. Porque se muda a Constituição, se muda a lei, e não se muda o termo de uso. A Bíblia. E eu tenho certeza que essa colaboração ocorrerá. E não ocorrendo, é claro que quem se opuser a essa ideia de colaboração, obviamente está se expondo a que nós adotemos as providências. Nós não queremos que os senhores passem a condição de investigados da Polícia Federal ou de réus. Nós não queremos isso. Nós queremos que os senhores e as senhoras colaborem, porque seria constrangedor para nós ter que recorrer a mecanismos coercitivos. Está aí. Vamos aos nossos comentários. As redes sociais são uma pedra no sapato do governo petista, porque foram elas que, de certa forma, foram usadas como uma ferramenta hábil e eficiente para destruir o plano de poder petista a partir de 2016. O que chama a atenção neste vídeo? Com que segurança este senhor faz essas afirmações ameaçadoras? Vocês viram no vídeo com muita clareza que ele diz que a liberdade de expressão não é absoluta. Agora, o que nós temos que dizer a respeito disso é que este senhor não estava presente quando foi elaborada a Constituição de 88, não era um dos constituintes. E a Constituição do nosso país, por mais parlamentarista e até comunista, porque foi feita por pessoas ligadas ao comunismo e ao socialismo, ela teve o cuidado
de exatamente dizer que a liberdade de expressão ela é livre. Não colocou nenhuma exceção à regra. E fez isso por quê? Porque os constituintes eram bonzinhos? Não. Porque se vocês se lembrarem, nós saíamos em 1986, quando começou a Assembleia Nacional Constituinte e finalizou em 88, nós estávamos saindo do regime militar. E os constituintes, visando, naquele momento, uma possível volta do regime militar, fizeram uma constituição para se blindar sobre aquilo que eles reclamavam do regime militar, a ausência da liberdade de expressão, a revogação de direitos. Só que o tempo passou. E eles não imaginavam que o povo iria repudiar a ideologia de esquerda no Brasil. E qual é esse instrumento? A liberdade de expressão, de comunicação. Fica muito claro que não só o ministro Flávio Dino, mas o Supremo, estão dando outra interpretação à Constituição que não está no texto e não foi prevista e não foi à vontade do legislador. Está claro. O que é isso? É uma ilegalidade, um descumprimento da Constituição. Pergunto aos senhores, tem alguma lei no Brasil hoje que imputa crime a uma pessoa que descumpre a Constituição? É não a resposta. E nós temos uma lei de abuso de autoridade recente que foi aprovada no governo Bolsonaro e não se previu isso. Por que será? Eu acredito que foi proposital, porque a Constituição ela é descumprida diariamente, principalmente pelos governantes. O senhor Flávio Dino aqui neste vídeo, ele cita diversas vezes algo que eu não consigo entender. Que lei os brasileiros estão descumprindo e as big techs? Qual é essa lei? Porque até este momento ela não existe. O que há por parte do staff petista e do aparelhamento petista, inclusive o Ministério da Justiça, é uma tentativa de enquadrar as big techs na relação de consumo. Ora, eu não estou comprando nada do Google. E também ele não está me vendendo. Então não é uma relação de consumo, não é uma prestação de serviço, não é a aquisição de um produto. Mas vocês viram recentemente que o Ministério da Justiça fez questão de notificar o Google com base na relação de consumo, Código de Defesa do Consumidor. Quando não há leis, eles simplesmente procuram uma lei que possa ou não se assemelhar aos fatos e erradamente aplicam essa lei. Isso não é direito. Isso é uma atuação política. Vocês viram aqui neste vídeo que ele faz questão de dizer àqueles que estão sentados à mesa de que o que ele quer, do que a ditadura petista quer, será cumprido. Inclusive os tornando réus. Isso aí não é uma ameaça à democracia, à Constituição do nosso país? Onde está a promessa desse governo de sentar com todos e dialogar? Segundo eles, esse era um procedimento republicano que tinha sido excluído no governo Bolsonaro e que voltaria com eles, mas volta nesses termos, em tons ameaçadores, sem previsão legal, contrariando o artigo 5º, inciso 4º e artigo 220 da Constituição. Esse é o tom de conciliação, de diálogo? Não, esse é o tom de uma ditadura muito canalha, sacana, ilegal e que precisa ser parada. Este tipo de vídeo derruba totalmente as teses e as promessas petistas de campanha, principalmente aquelas muito efusivas proferidas por Luiz Inácio. Volto a dizer aqui, nesse momento, a Constituição veda
qualquer cerceamento da liberdade de expressão. Não existe leis neste momento que descrevem fake news ou qualquer coisa do tipo como crime. A tal PL 2630 não foi aprovada. E o julgamento que está no STF, no artigo 19 do Marco Civil da Internet, é mais uma adequação muito fora do direito para tentar impor ao brasileiro a censura, as redes sociais, por meio de uma gambiarra jurídica. É como eu disse no começo do vídeo. Você percebe que eles estão obstinados a fazer a censura prévia, a censura total do instrumento que pode atrapalhá-los no seu plano de poder, que são as redes sociais. Isso está claro, está cristalino. E muitas vezes no governo Bolsonaro nós pedíamos, presidente, sobe o tom, precisamos estar um tom acima. E o presidente optou pela forma republicana da conciliação, enfim, do não enfrentamento. Eles não temem e eles fazem essas ameaças porque eles sabem que o Estado brasileiro está aparelhado. Em outras palavras, se não houver lei, será pela ilegalidade, chancelada por uma decisão ou um acordo do Supremo Tribunal Federal. Entenderam por que eles nomearam a maioria dos ministros? E se for da forma administrativa, não há previsão legal para que seja feita. Eles vão inventar alguma gambiarra jurídica para tanto, também ilegal. Então, meus amigos, eu acho que está muito claro que a luta ali a partir de 2016 foi uma luta muito boa, tivemos resultados na eleição de um presidente, mas também que esta luta, de certa forma, ela se dividiu, perdeu força. E essa luta precisa ser retomada imediatamente. Imediatamente. Volto a dizer, ainda espero que esses políticos do Congresso Nacional, que são contra o PT, comecem a se organizar e clamar ao povo que saiam às ruas. É o único remédio neste momento. Porque o que o senhor Flávio Dino, ministro da Justiça, disse aqui, está muito claro. E eles não temem ninguém. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir e compartilhar e também se inscrever aqui no nosso canal. Na tecla vermelha, você se inscreve, ao lado tem um sininho, você clica uma vez, aparece 3 opções e você assinala a opção todas, e assim você recebe todo o nosso conteúdo. Esta foi mais uma edição de O Patriota Notícias e nós voltaremos a qualquer momento. Aguarde.